Tudo bem, eu faço isto porque tem que ver também com o Brasil, tem que ver, olhei para a programação com colegas paulistas e paulistanos, sobretudo, e também porque a matéria da invasão, para utilizar, introduzindo a terminologia brasileira, foi por mim abordada, lecionada no vosso prédio, menos de 2 meses após a publicação da dita Lei Carolina Dickmann. Eu lecionei na Escola Paulista da Magistratura, uma vez, depois que mudou a diretoria e não houve repetição do curso. Assim, o curso foi cortado. E é isso que quero voltar, e quero voltar ao assunto de forma técnica e o menos política possível. Quer dizer, eu não vou responder às múltiplas provocações, designadamente do Sr. Vice-Presidente, porque não faria mais nada, embora se possa dizer só que eu fiquei comprazido quando, aliás, fiquei especialmente comprazido porque não é comum eu estar de acordo com o Ministério Público. Isso é relativamente notório. Mas no dia 10, já do mês passado, eu vi o meu caríssimo amigo Pedro Verdelho, autonomamente, sem que tivéssemos conversado, qualificar também a produção de fake news, tal como pela primeira vez o disse Noegas Muniz, também há coisa de pouco mais de um mês. Sim, mais ou menos, sim. Bem, 4, eu tinha vindo da República Checa, onde também tinha tratado questões de hacking e de qualificação. O Pedro também considera que a produção, um problema, e para usar uma metáfora muito pobre, onde a porca torce o rabo, é no compartilhamento do português do Brasil. Porque da produção, descontando problemas de prova no que toca ao rastreamento, vamos seguir um pouco a pequeníssima variante brasileira, o problema de prova coloca-se. Por isso, João, pegar artigos de lei de cibercrime e espremê-lo bem espremido. Dizer também que eu venho aqui por OAB São Paulo, eu integro a comissão que hoje se chama Direito Digital desde 2011, fui reconduzido, mesmo agora com a nova diretoria Caio Augusto, pelos vistos, pelo menos no direito digital, eu fui o único sobrevivente, provavelmente por não ter entrado na briga Marcos Caio Augusto, porque não cabia, sendo eu estrangeiro, e também estou na OAB, também direito digital Santa Catarina. Pelo menos estaduais, depois tenho também umas subsecções onde tenho muito gosto em colaborar. Dizer também, pensando nisto, no que falaram, eu estava a ouvi-los e estava a pensar coisas lidas há mais de 10 anos, escritas pela minha caríssima amiga, a professora Ivete Senise. Nós, aliás, tivemos umas coisas juntos e que foram muito interessantes. Sobretudo para colegas brasileiros. Aliás, chegámos a fazer uma coisa incrível, foi lecionar ambos num navio de cruzeiros com a Congress ao largo da Escócia. E é uma coisa que eu nunca pensei fazer na vida, foi eu e ela estarmos na proa de um navio de cruzeiro daqueles de 6 mil passageiros, mais 3 mil tripulantes, na proa onde durante a noite faz o cabaré da parte de manhã, Ivete Senise, Manuel Macedo. Bom, ela não era exatamente a minha partner, nem vice-versa, mas foi algo interessante. E antes também de começar, folgo dizer que eu também sou graduado em 88. Seguindo a terminologia brasileira, eu verifico que, se não é a melhor, será uma das melhores safras que jamais existiram. Concorda completamente. Aliás, olhando para nós, vemos que há pessoas que tivemos uma vida muito intensa. Isso, sem dúvida. Espera aí, tenho que ligar esta coisa. Já estará. Ok.
vamos ver rapidamente, isto vai ficar aqui. Já trabalhei o assunto várias vezes, a última indo de forma mais estrutural num congresso o ano passado, no Congresso Internacional de Direito da Lusofonia, que se realizou em Braga, na Universidade do Minho. Pensar, relativamente aos colegas brasileiros, existe lei no Brasil, a dita lei Caruna-Dickmann, que, aliás, a suposta ocásio não teve que ver com invasão de nenhum dispositivo, teve que sim construção, e construção com o acesso a um celular onde havia umas fotos que ela não queria que terceiros tivessem visto. Ponto. Isso desencalhou o que tinha estado no Senado e estava na Câmara, a chamada Lei Azeredo, houve um substitutivo, há uma história que eu já até publiquei um textozinho sobre isso. E também, por exemplo, também está muito bem explicada num outro artigo de um outro amigo, do Marcelo Crespo, também paulista, que não paulistano, que ele é de Sorocaba. Bom, mas temos esta lei que entrou em vigor em março de 2013, que eu coloco aí atrás, e tentarei não ler, não repetir, até porque, perdoem-me a deselegância, todos aqui estamos alfabetizados. Isso, sem dúvida. Por isso, eu irei completar mais com a minha fala o que está. Mas eu coloquei porque, sobretudo, colegas portugueses não terão à partida o conhecimento de como é que está atualmente o Código Penal brasileiro pós-Lei Caruna-Dickmann, 2012-2013. Depois continua, sobretudo, com formas qualificadas. Bom, dar a oportunidade, pelo menos, para ver os negritos do que está. Mas voltaremos um a um, sempre que falta necessário. Em Portugal, bom, isto é um país mais antigo. Nós somos mais antigos em tudo. E, neste momento, até estamos mais avançados que o Brasil. 4 horas. Certamente estamos 4 horas à frente. Agora, neste momento, no Brasil, café da manhã. Aqui estamos quase no almoço. Bom, mas brincadeira à parte, a nossa criminalização vem desde o início dos anos 90. Começou nos Estados Unidos, houve trabalhos importantes da OCDE. Aliás, estas são umas matérias, se me procurarem Direito Internacional Cibercrime, aí com o Dr. Google, encontram mais umas coisas em aberto. Houve uma recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa e nós tivemos, na Europa é sido alargado, lembrar que, por a mesma altura, com diferença de poucos meses, foi cá e foi na Turquia, porque a Turquia também é Conselho da Europa, isso de uma altura em que eu lecionei em Istambul. Tínhamos aqui uma criminalização que nem sequer, mas de forma interessante, que é uma situação um pouco diferente em Portugal, que olho para a sua diretora, que os vossos agentes ainda muito parte não se deram conta, é que nós temos 2 tipos criminais diferentes. Temos o acesso ilegítimo, e procuram sempre, isto é acesso ilegítimo, que é o que está na lei de cibercrime, mas num sistema, se existirem dados pessoais, o crime não é de acesso ilegítimo, é de acesso indevido. E em grande parte dos sistemas há dados pessoais. Que depois tenham contacto com os dados pessoais é uma outra situação que depois relevará para efeitos de agravamento de qualificação. É bom pensar isto porque o que é comum em outros ordenamentos é que exista só um tipo, sendo que a relação com os dados pessoais, implicando um maior desvalor, será uma forma qualificada. Mas não, nós temos e mantemos, e aí discordo tecnicamente muito do Pedro Verdelho, o outro Pedro Dias Venâncio, que agora está entre o Porto e o Minho,
o Pedro Dias Venâncio está muito mais próximo, tentarei demonstrá-lo. Mas, de qualquer modo, é dizer isto. Nós temos um tipo ligado à proteção de dados, que é algo que falta à LGPD brasileira, componente penal, não teria que o ter. Aliás, Portugal também foi por essa via. Aqui ao lado, em Espanha, não foram. Desde a lei orgânica de 99, há sanções pecuniárias administrativas muito fortes, mas não sanções penais. Mas essa é a lógica de Portugal. Que continua e tudo indica que continuará. Isto é, se na primavera do ano passado a proposta de lei do Governo assim apontava, o que saiu no início de maio e está disponível na página da Assembleia da República, em termos de texto de substituição, acordado, votado no grupo de trabalho dentro da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos e Garantias, depois de um longo tempo, é que a proteção penal vai ficar, e pode ficar, mas tem aquela referência ao artigo 84. É que o RGPD, colegas do Brasil, RGPD, ainda muito recentemente tive quase a brincar com o Renato Opis Blum, dizer isto não é GDPR, isso é frescura. Porque jamais um documento oficial da União Europeia usaria a expressão GDPR. A língua portuguesa é tão oficial como a inglesa. E é provável que daqui a uns meses até seja mais. Na linha de Brexit. Dependendo do que os irlandeses e os malteses quiserem. Mas, de qualquer modo, faz favor, LGPD, RGPD e GDPR é para chegar mesmo. Mas dizer que, para além do artigo 83, trata das coimas. Coimas é como nós chamamos aqui a multas administrativas. A multa ficou, enquanto sanção pecuniária, aplicada pelos tribunais, em contexto criminal. Se se tratar de um ilícito, no Brasil continuam com contravenções. E tem uma lei das contravenções ao lado do Código Penal. Nós, desde 82, estamos com contraordenações. Não é bem a mesma coisa, mas aproxima. Nós tivemos, antes, também contravenções. E ali, quando se tratasse de uma contravenção, não chamaria como uma sanção administrativa, por exemplo, por um regulador, não sendo a Justiça a aplicar, nós recuperámos um termo antigo que foi de coima, termo medieval, para distinguir multa. Mas está toda a gente preocupadíssima com as coimas do artigo 83, mas o artigo 84 abre a porta a outro tipo de sanções, e já não referir o 82 no que toca à responsabilidade civil objetiva. Sim, porque se as coimas vão aos 20 milhões de euros para o setor, eventualmente também setor público, ou 4% do volume global de negócios, as indemnizações por danos não têm limite. O limite é o dano. Não há previsão de indemnizações punitivas, e assim, ainda bem, temos-las na prática industrial mas dizer é para continuar. É para continuar e estamos assim. Aliás, isto consta do artigo 47 do teste de substituição, que se presume será votado este mês, para entrar rapidamente em vigor. Quer dizer, este tipo penal tudo indica que vai continuar. Aliás, não é controverso sequer entre nós. Depois também, e na mesma sequência, meses depois, passámos a ter um outro tipo dito de acesso ilegítimo. O de acesso ilegítimo que veio, quer dizer, a nossa primeira lei de proteção de dados é de maio de 91, a nossa primeira lei de crimes informáticos, de informática, é de agosto do mesmo ano. É muito curioso porque o legislador, a primeira legislação repressiva
da criminalidade informática não é da lei dos crimes informáticos, é a lei de proteção de dados. É de maio, não é de agosto, no final de agosto. E muitas vezes as pessoas, sobretudo penalistas, esquecem. Olham só... Aliás, tem um problema que nós temos com os juízes. Muitos nem se dão conta que a lei do cibercrime existe. Andam por ali, sobretudo em matéria adjetiva, andam ali para um lado e para o outro com o Código de Processo Penal, esquecendo que até há uma lei. Até já apanhei acórdãos de relação, esquecendo as normas, por exemplo, de obtenção de prova da lei do cibercrime, que se aplicam não só aos crimes informáticos, mas quaisquer crimes praticados através dessas ferramentas. Bom, mas de qualquer modo, aqui também estaremos com fontes estáveis, inclusive porque a última oportunidade que houve de assim não ser foi com a diretiva de agosto de 2013, a propósito dos ataques a sistemas informáticos, na diretiva da União Europeia, que tinha vindo substituir uma decisão quadro de 2005, e Portugal, na altura, tanto quanto foi informado de fontes boas, de mandar dizer: nós não vamos transpor porque não precisamos. Porquê? Porque nos termos do artigo 83, mas do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a matéria criminal, as regras serão de mínimos. E Portugal já preencheria, não é mais rigoroso dizer assim, preencheria todos os estándares da diretiva, logo não precisava. Só deixar algo telegráfico, porque não resisto. É que entre a decisão quadro e a diretiva houve uma mudança relativamente grande no que toca ao desvalor. Quer dizer, a diretiva reforça a lógica de minimis non curat praetor, dizer, não penalização de tudo. Leia-se que há alguém que fosse simplesmente verificar se havia ali fotografias sem roupa do Dr. João Maçã no computador dele. Se não fosse fazer mais nada, eu só estou a referir porque ele foi... Se não fosse fazer mais nada, fosse só ver... Lá ver, já agora vamos lá por curiosidade, ou por curiosidade, vamos lá ver o que é que o ministro Moro tinha dentro do celular. Que é uma coisa incrível. Como é que o ministro da Segurança, da Justiça e do mais que seja, como é que o ministro deixa invadir o celular durante horas. Notícia de ontem. Sim, o celular do Moro foi hackeado. Bom, aliás, imagino, por exemplo, se têm tido cabeça e mandavam uma mensagem para Curitiba assim: mando eu soltar o Lula. E vinha certificado dizer: isto vem de onde é que veio? Assinatura digital, ministro Moro. Mas ele não tem competência na matéria agora. Bom, também não tinha antes e fizeram o mesmo. E também não foi relevante, ou seja, aliás, a competência até se determinou em função da hora, do dia, dava as férias, não estava em Portugal, não estava, a questão territorial também não era relevante. Objetivos. E por isso também, quando cá teve a semana passada, que era a senhora ex-procuradora da República, que era Ministra da Justiça, depois explicaram-nos umas coisas, como é que funciona o Estado de Direito. Ninguém é obrigado a concordar comigo, naturalmente. Bom, mas dizer que quer isso, quer a questão da penalização da tentativa, que aliás é um grande problema. Olhando para a doutora Isabel, por exemplo, olha, Rogério Bravo diz-me assim: quando é que começa a tentativa de um acesso ilegítimo? Um port-scan, só uma verificação de segurança, não expressamente autorizada, é tentativa? É necessário haver uma concertação? Se alguém publicar documentos com vulnerabilidades, o que é isso? Quer dizer, o problema, a própria polícia, o que a diretiva nova diz, a não ser que queiram, os Estados-membros não têm por que criminalizar as tentativas.
Bom, mas já falei umas coisas, vamos qualificadas. Indo o mais depressa que for humanamente possível. Antes de mais, o objeto da ação. É muito comum começar as análises pelo bem-dizer protegido, sobretudo enquanto pré-entendimento, mas eu creio que aqui é indispensável começar sobre o objeto da ação, sobretudo se pensarmos no Brasil. E aqui o que é que diz este artigo 154-A do Código Penal, dito, ou melhor, introduzido lei Carolina Dickmann? Terá de incidir sobre um dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, e dispondo de um mecanismo de segurança, acrescento eu, ativado, se um mecanismo de segurança mas estiver desativado, não preenche a previsão típica. Qual é o problema aqui que começou a ser dito, aliás, quer o Spencer Todd Siddle, que agora é o meu presidente na comissão da OAB São Paulo, quer o outro grande amigo, o Emerson Vente, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, aí terá que ser um dispositivo físico. Não tem. Não, ficaram, a meu ver, na mente o celular da menina Carolina Dickmann. Menina senhora Dickmann. Qual é o problema aqui? É que se for uma máquina virtual, tem as mesmas funções que uma máquina física, mas não funcionaria. Numa lógica de nuvem de separação de áreas, também não funcionaria. Numa lógica mesmo de uma intranet, com cada um tem acesso à sua área, se alguém entrasse numa área, outra, não haveria um ato ilícito, o que é tecnicamente absurdo. Completamente absurdo. E essa restrição não tem nenhuma base textual. Logo, desde que seja um dispositivo físico ou um dispositivo virtual com um mecanismo de segurança para impedir que se chegue, senão chegaríamos, até alcançaria situações como essa. Numa empresa, um funcionário vai ver onde não estaria autorizado, mas como o dispositivo é o mesmo, ele até poderia ser demitido por ter deslealdade à empresa se vazasse informação. Mas nunca caberia aqui. Porquê? Porque era só aquele dispositivo. Bom, temos que pensar isto em termos de compartimentos virtuais. Bom, também tivemos aqui pensar a questão das energias. Bom, as energias não é um conceito, vocês dizem tupiniquim. Isso vem do Códice de 42, entrou no Código Penal, a seguir entrou no novo Código Civil de 2002, e no limite nem precisava. Eu fiz um gesto ao Dr. João Massano, um gesto não ofensivo. Porquê? Porque nos anos 20, o Francesco Carnelutti havia o problema de como é que se qualifica a energia elétrica. E o problema não era teórico, mas saber um gato, vou usar o termo brasileiro, nós dizemos embaixada de corrente, isso é furto, é furto ou é burro, ou é estelionato. Grandes discussões à italiana, assim, dogmáticas. Bom, Carnelutti diz não há como voltar ao digesto e a Gaio. O que é uma coisa intangível. É aquela quod digita tangit possunt. Aquilo que os dedos podem tocar. Ou seja, que é apreensível pelos sentidos. Ele diz, problema resolvido. Se alguém tiver alguma reserva quanto à tangibilidade da energia elétrica, só tem uma coisa que fazer. Vai uma tomada e põe um dedo em cada borne. E verificará que a eletricidade não é uma abstração mental como um direito patente ou um direito autoral. Existe. Tanto que existe, bom, repito,
fazendo minhas palavras de Carneluti, um de vós tem aqui à disposição, e se pensarem assim em termos de Tomé, tomistas não estou a pensar em São Tomás de Aquino, estou a pensar no apóstolo. Quem tiver alguma dúvida, põe o dedo na tomada. Bom, mas qualquer modo, dispositivos virtuais também. Aqui connosco é mais simples, tem que ser um sistema informático. E temos uma definição normativa na nossa lei do cibercrime que vai, quase ipsis verbis, buscar à Convenção de Budapeste de 2001 em matéria de crimes informáticos. Não está aqui o Dr. Rui. Não está, deve estar com um imperativo nessas, mas dizer o seguinte: o Brasil, não só para ser tomado a sério, mas para poder funcionar em termos de obtenção de prova, como o Brasil não está no sistema de Budapeste, como estão os Estados Unidos, o Japão, a África do Sul, agora também o Chile, o Paraguai, o Uruguai, sem ter o sistema 24/7, sim, de obter a colaboração quase imediata, 24 horas por dia, 7 dias por semana, das polícias, neste caso Polícia Federal, e depois que a Justiça brasileira tenha mecanismos normalizados de quer, por exemplo, pedir que sejam congelados dados em sistemas noutros países. Enquanto o Brasil estiver numa lógica fechada, não conseguem perseguir o cibercrime. E aí, como quase todos, eu não entendo porque é que o Brasil não assina e ratifica Budapeste. Não percebo porquê. Bom, em determinado tempo, e depois pensar, bom, mas isso era uma lógica terceiromundista, de esquerdista, com complexo vira-lata, como dizem por lá. Nada. Aliás, quem estava no poder na altura de Budapeste era Fernando Henrique. Também teria algum complexo terceiromundista, mas não há não vejo nenhuma razão política ou cultural. Aliás, já fiz um par de vezes um estudo sistemático das fontes brasileiras relativamente a Budapeste. E encaixa quase tudo. Faltaria, por exemplo, a questão da burla informática do estelionato, que o estelionato, tal como está no Código Penal, não chega para Budapeste. Mas o resto, como Budapeste tem limites bastante, não direi elásticos, mas tem assim uma margem, a lei brasileira que quase caberia. E conseguiriam ter muito mais condições de combater efetivamente. Estando o enforcement, de efetivação, não se consegue já fazer sozinho. E isso tanto é o maior tribunal do mundo, o vosso, como o tal juiz de Tubarão no Sergipe. Não é Tubarão, eu conheço vários Tubarão. Há o Tubarão em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, há o Tubarão Porto em Vitória, e também há um município de Tubarão, creio que no Sergipe, que foi aquele que deu a ordem de fechar o WhatsApp. Foi um juiz de direito de Tubarão. Embora é estranho, porque como é que a cidade se chama Tubarão, ficando no interior do Sergipe, mas devem ter levado um tubarão num freezer para lá e tal. Bom, mas sistema informático, efetivamente... É Tubarão. Não, disse que é lagarto. Ah, lagarto, desculpem. É que eu fiquei... Desculpem. A parte... Isto aqui acho que a culpa é mais uma vez, do João Massano. É que, a propósito... Não, até a culpa... Não, mas esta é a minha resposta às provocações. Sendo eu notoriamente sportinguista, a propósito daquelas questões com o Pedro Pinto, e tendo em conta que neste... Rui Pinto, Pedro Pinto é outro. Mas com o Rui Pinto... Pronto, ainda vou dizer uma coisa assim engraçadinha. Mas do Rui Pinto, neste momento estar com problemas com o Sporting e com um fundo sediado em Malta, eu ainda fiquei com aquela do Tubarão e do Lagarto. Ou seja, aquela parte dos lagartos implícitos ficaram assim um bocadinho... Pronto. Bom, mas de qualquer modo,
a questão das configurações também é importante. Porquê? Porque se for um sistema em aberto, designadamente, se alguém tiver uma página web e se alguém acessar a página web, obviamente não há crime. Tem que estar um sistema configurado para ninguém lá ir. Para ninguém lá ir, ou pelo menos para dizer, por exemplo, a um spider, não entrem. Bom, tem que andar mais. Também na nova lei dos dados, aqui há uma diferença. O que incide a nova lei dos dados não é sobre o sistema, são os dados em si mesmos. E isto faz toda a diferença depois para a qualificação. Depois também temos de pensar, já passei o meu tempo, quando toca à conduta, quer em termos objetivos, quer subjetivos. Peço desculpa a alguns, não peço desculpa, não, melhor não. Há alguns penalistas mais tradicionais a dizer, bom, isto tinha que separar o tipo objetivo do tipo subjetivo. Eu creio que aqui, pelo menos aqui, faz todo o sentido tratar em conjunto. Na lei criminalística temos uma dupla ação dolosa específica, que em alternativa consiste ou em invadir ou em instalar vulnerabilidades. Aqui o que temos sempre é isto prescindir da vontade do titular do dispositivo. Porquê? Porque temos referência a uma sua autorização expressa ou tácita. Mas vejam também que a ilicitude de acessos ou instalação de dispositivos destinados à interceptação de fluxo de comunicações, sistemas de informática e telemática por ordem judicial. Aliás, por isto, referência à violação indevida ou vantagem ilícita ou controle remoto na autoridade. Quer dizer, pode haver um controle remoto, um grampeamento de dados autorizado judicialmente. Não se põe. Aqui também temos a questão da tentativa. O modo como a tentativa é concebida no direito penal brasileiro é diferente do nosso. Aqui não diz nada. Nós necessitamos que, preceito a preceito, ou para um conjunto de preceitos, diga que a tentativa é punível. Aqui este crime enquadra-se nos chamados crimes plurissubsistentes. Sendo um crime plurissubsistente, a tentativa é punível ainda com uma medida de pena inferior. Aliás, artigo 14, parágrafo único do Código Penal brasileiro. Também aqui, no nossa lei do cibercrime, contra típico aceder a um dispositivo informático, sem permissão legal ou sem estar, para tanto, autorizado, digo eu, pelo menos está sendo pelo proprietário ou outro titular, a um sistema ou parte dele. Ou então sem permissão legal, como sempre. É que pode haver permissões legais de várias ordens e tentaremos lá chegar. É dizer também que não há um pouco até diferente do Brasil, não há um dolo específico. A tentativa é punível. Bom, na nova lei de dados também temos condutas não vinculadas, diz o legislador expressamente, por qualquer modo, com um dolo genérico, quando você tem aceder a dados pessoais, é ter acesso a dados pessoais, não é acesso ao sistema, é acesso aos dados. De novo, a questão da autorização. Também encontramos possibilidades de acesso no Código de Processo Penal, leis como a lei do registro. Também aqui não se exige violação de regras técnicas de segurança. Exige, como exige no Brasil, como não exige a lei do cibercrime. Bom, para terminar, bem jurídico protegido. Isto é questão muito controversa. Muito controversas. Creio que podemos ir com maior facilidade ou menos dificuldade por via sistemática. É que a lei criminalística não fica num limbo. Surge exatamente entre os crimes contra a inviolabilidade dos segredos, no âmbito dos crimes contra a liberdade individual. Quer dizer, o que são protegidos na lei criminalística no Código Penal são dados ou informações que ou podem ter natureza pessoal, refere-se a comunicações eletrónicas privadas, quer natureza patrimonial, expressamente de segredos comerciais industriais, ou ainda informações sigilosas em geral. Em alternativa,
temos, ou acumulativamente, o controle exclusivo do sistema. E dizer também que isto depois funciona, no 154B, que também entrou para a mesma altura, só no que toca apenas, somente funciona por representação. A representação quer dizer queixa. Nós dizemos queixa. Lá diz representação. Pois é, também tive que ir estudando a dogmática brasileira, senão não entendia coisa nenhuma. Pois, e aliás, quando os colegas de brasileiros também precisam de estudar a dogmática portuguesa e a terminologia legislativa portuguesa. Isto é, sem conhecimentos básicos de legística e de linguística jurídica e linguística legislativa, as conclusões ou são inúteis ou são contraproducentes. Bom, mas aqui também, se não é assim, se forem dados ou informações de entidades públicas, que segundo o 154 bem infine, diz que o procedimento não depende da representação. Nós chamamos aqui, são crimes públicos. Na lei do cibercrime, a sistemática, sim, lembrar a questão dos crimes informáticos puros. Pois é que esta questão do puro e impuro, indireto, também tem uma coisa. Bom, mas o que aparece na lei de Budapeste entra dentro das infrações penais contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas. Crime abstrato, que é o risco é da perda de controle exclusivo sobre o sistema por parte do titular, que é a grande preocupação do Dr. João. Alguém entrar, o problema nem sequer seria o que é que lá está dentro. É não ter a certeza que qualquer um poderia devassar à vontade o seu sistema. A questão de manter o controle, o essencial é o controle do sistema. Só depois é que temos formas qualificadas com a dimensão patrimonial. Sim, certamente. E aqui também temos aqui um crime semipúblico. Porque semipúblico faz todo o sentido atendendo aos chamados danos, agora estão-me a falhar, reputacionais. É que se pode não querer que outros saibam, ou seja, o conhecimento público ser mais negativo para os interesses de uma empresa do que qualquer queixa ou qualquer perseguição penal. Estava aqui com a doutora Isabela a propósito do ransomware. Também receberam lá, aqui seria, bom, não vou falar nisso, se googlarem ransomware Maceno, há várias coisas publicadas cá no Brasil. E agora está também a sair dentro de um livro na Sérgio Fabris, de Porto Alegre, um capítulo meu também sobre isso, comparando a penalização, o tratamento penal do ransomware em Portugal e no Brasil. Mas pensar o seguinte, as notícias falaram muito, aconteceu, municípios, empresas afetadas. Bom, parece que a sua instituição terá... Há dúvidas se foram queixas, se foram 2 ou foram 3 ao todo. O que é que isso significa? Que preferiram pagar e que não se soubesse. O problema é saber-se. Porquê? Porque no momento em que se sabe, os clientes vão embora. Aliás, se houver um motor de sistemas que diz, chega lá, está cifrado. Eu não gosto do encriptado. Também a terminologia legal portuguesa, bem, é cifrado. Falámos isso a semana passada. Com a cifragem. Se tiver cifrado e pedem-lhe assim 300 euros em bitcoins, o administrador de sistemas não diz a ninguém, paga do bolso dele, para não ter que dizer à diretoria que é incompetente naquele caso em que os patches estavam disponíveis 10 de março e os ataques foram finais de abril, maio, paga, e depois perguntam-lhe assim, mas o sistema não está funcionando. Ele diz, foram umas atualizações que instalámos agora, daqui a um dia ou 2 está tudo bem. E o administrador não sabe, ainda, com certeza, vejam lá se despacham com as atualizações. Ele paga e ninguém soube. Se for aí para os 4, 5 mil horas para pagar, o homem começa a ver assim, olha, fala com o professor, diz assim, temos que atamancar isto para que não se saiba. E o legislador,
o administrador manda pagar e depois vai a despesas confidenciais. Eles querem tudo, fazem tudo menos que se saiba. Aliás, um dos proproblemas, e eu falei depois, na semana passada na Faculdade de Direito, é a questão do reporte de incidentes, naquele congresso sobre proteção, o primeiro ano de proteção de dados. As empresas procuram, mesmo tendo o dever de comunicar à CNPD, comunicar ao Centro Nacional de Cibersegurança, conforme os casos também à ANACOM, tentam que não se saiba. Porquê? Porque os tais custos ou prejuízos reputacionais são muito elevados. Bom, também na Lei de Proteção de Dados, também temos aqui a questão de saber que o que está aqui em causa, efetivamente, são valores jurídicos como a reserva de intimidade da vida privada ou direitos e garantias no domínio da utilização da informática. Bom, eu sei que me estendi, mas agradeço a vossa benevolência. Bem, então, agora faremos um